todos, boa noite. E como sempre faço, rogo a Jesus me auxilie na tarefa, permitindo que os bons espíritos se mantenham comigo, ajudando-me na transmissão da ideia que pretendemos. E a ideia de hoje, para a nossa palestra, é tentarmos encontrar uma ligação entre Jesus, Espiritismo e felicidade. Vamos ver se conseguimos. Nestes tempos modernos, torna-se cada vez mais frequente a aparição de transtornos emocionais. Sabemos que os consultórios de psiquiatria e de psicologia estão cheios. São diversos tipos de fobias, angústias, sobretudo aquelas que envolvem o meio social. Isso demonstra o grau de infelicidade de muita gente, de muitas criaturas. Tem sido comum à alma humana buscar o alento, buscar apoio nas coisas materiais ou até em outras pessoas. Sejam viagens, compras, jogos de todo tipo, entregarem-se às fartas mesas, entregarem-se à embriaguez, férias prolongadas, tudo isto constitui um caminho comum na busca incessante para as pessoas tentarem equilibrar-se emocionalmente. Claro que a desilusão é certa. Quando buscamos o nosso alívio, sobretudo em coisas materiais. Com o tempo, tudo isso leva ao tédio, ao descontentamento. Porque se não fosse assim, não havia ricos infelizes. E nós sabemos que há. As amizades, quando não são sinceras, esvaem-se com o tempo. Há muitas terapias à nossa disposição. Só que elas muitas vezes não trazem o resultado que a criatura busca. Ora, Jesus, nosso celeste amigo, convida-nos à sua companhia para que tenhamos aquelas que são as nossas dores amenizadas. A proposta do Mestre é do auxílio incessante, porque ele mesmo disse: vinde a mim, que eu vos aliviarei. Não existe a promessa de que o problema será retirado da vida de cada pessoa. Não há milagres, não há malabarismos, pois todos, nós já sabemos, temos que resgatar o que devemos perante a lei de Deus. E a lei de Deus é inexorável. Justa, mas inexorável. Contudo, Jesus oferece-nos a certeza de que está sempre connosco. Muitas vezes nós não estamos com Ele, mas Ele está sempre connosco, iluminando os nossos caminhos. E para quê? Para que nos sintamos fortalecidos ao enfrentarmos nós, cada um, as dificuldades. Nada se resolve miraculosamente. Com Jesus nós temos o discernimento, a compreensão de entender que ninguém se acha neste mundo de Deus sem nobres objetivos. Todos temos nobres objetivos. Os buscamos, os concretizamos ou não. No quadro de todas as lutas humanas, a ajuda de Jesus é essencial. Com ele é possível conquistarmos a harmonia física, mental e espiritual. Poucos de nós paramos para meditar naquele que foi o verdadeiro papel do Cristo na vida de cada um de nós. Se permitirmos que Ele se mantenha vivo em nossos corações,
alcançaremos com mais facilidade a coerência, a lucidez nas nossas atitudes e melhoraremos com certeza absoluta os nossos sentimentos. Jesus prossegue socorrendo a pequenez humana. E nos dias de insegurança, ele representa para nós um foco de luz. Alguém, depois de um prolongado sono, sonhou que visionava debaixo de uma árvore frondosa um homem esbelto, de porte majestoso. Aproximou-se e, sensibilizado, reconheceu Jesus, o nosso Mestre. Jesus parecia mergulhar o olhar na imensidão. Havia imensa serenidade na sua face. Contudo, um sinal de lágrimas brilhava nos olhos doces. O servidor respeitoso, mesmo assim, ousou perguntar-lhe: Mestre, por que choras? E porque não houvesse imediata resposta, tornou a falar o trabalhador: Choras, acaso, por causa dos maus? Tuas lágrimas se destinam, talvez, aos que astuciosos promovem o mal? Aqueles que governam as mentes ignorantes? O silêncio do mestre estendeu-se um pouco mais. Foi então que o homem indagou: serão, porventura, tuas lágrimas para aqueles que te crucificaram e para os quais rogaste o perdão de nosso Pai? Agora, a palavra clara e firme de Jesus fez-se ouvir: Filho, as minhas lágrimas exprimem o lamento por todos aqueles que, conhecendo as minhas palavras, conhecendo os meus ensinos, prosseguem cometendo desatinos, afligindo a humanidade. Choro por aqueles que, mesmo tendo os centros da razão iluminados pela inteligência e pelo raciocínio lúcido, não adquiriram a consciência do dever que o conhecimento proporciona. Então choro e lamento os que recebem o brilho da informação, mas não desfrutam da experiência da vida feliz. Os que afirmam conhecer os meus ditos, mas carecem de sabedoria e prosseguem comprometendo-se constantemente com o erro. Lamento-os, meu filho, porque todos eles padecem de enfermidades da alma e muitas serão as dores que deverão colher no transcurso das existências até despertarem verdadeiramente para a luz. Após isto, aquele homem que estava sonhando acordou. Ergueu-se disposto e retornou aos labores do serviço ao próximo, guardando na alma a certeza de que a lição viva da sabedoria reside em aplicar à própria vida o aprendizado das letras evangélicas. Só assim nós fruiremos a paz nos dias atuais em que vemos tanta luta, tanta guerra, tanto ódio. Jesus faz o convite diário a todas as criaturas, sem distinção, porque Jesus é de todos. Alguns querem que eles sejam só deles, o que está errado. Jesus, com certeza, aguarda-nos sempre de braços abertos, com a esperança de que nós busquemos conhecê-lo e aprendamos a imitá-lo,
com os nossos mais sinceros sentimentos. Ainda há pouco, quando a nossa jovem amiga fez aqui o nosso noticiário, ela conclamou ao nosso interesse em sermos voluntários. É um suave convite de Jesus. 3, 4 horas, num peditório, para matar a fome àqueles que não têm que comer. É um convite de Jesus. Teremos orelhas de mercador ou não. Mas o convite não é de Alexandra. O convite é de Jesus. Porque logo após a sua estadia aqui entre nós, os seus apóstolos o fizeram. A Casa do Caminho foi a primeira casa espírita do mundo, ainda quase contemporânea com Jesus. Ali os apóstolos tinham uma bolsa comum, porque todos trabalhavam. Nenhum era profissional da religião. Todos tinham os seus afazeres. A maior parte de pescadores, agricultores, um médico, todos tinham a sua maneira de sobreviver com o suor do rosto. A bolsa, como dissemos, era comum. Custeava as despesas da casa e tudo o que sobrava era para fazer serviço ao próximo. Os doentes que buscavam os homens do caminho, como os apóstolos eram chamados, os que eram internados naquela casa com doenças graves, e o dinheiro servia precisamente para isso. Foi uma maneira que Jesus entendeu de nos mostrar que é possível, se nós quisermos ser solidários. Solitários, nunca. Quem é solitário é um concorrente à depressão. E vai conseguir deprimir. Todo aquele que se fecha em si vai deprimir. De certeza absoluta. Todo aquele que for solidário não tem tempo para deprimir, porque tem muito que fazer. Então, se nós aprendermos a conhecer Jesus, a amá-lo, imitando tudo quanto de bom ele fez, nós receberemos o apoio do Cristo, porque ele é de uma importância capital para um e para todos nós. Se por um lado Jesus não retira o fardo, porque ele mesmo disse, o fardo qual é? É o fardo da cota parte das nossas responsabilidades. Isso Jesus não tira. Não tem como. Por outro, jamais nos deixa a míngua da sua luminosa presença. O que será sempre garantia de fortalecimento para enfrentarmos as dificuldades. É aquilo que os espíritos fazem aqui. Em todas as casas espíritas sérias, é isso que os espíritos fazem. Não resolvem nada por nós. Fortalecem-nos, esclarecem-nos, ajudam-nos a que nós consigamos resolver a nossa problemática, seja ela qual for. Isso sim, isso eles fazem. Fazem e fazem muito bem. A casa espírita não é um antro de milagres, embora muitos venham pensando que sim. Vão-se desiludir, porque aqui o que vão receber é esclarecimento. Vão receber fraternidade, vão receber amor, dedicação, empenho, sim. Mas cada um de nós terá que resolver os problemas que lhe dizem respeito. É a nossa cota parte do fardo. O Cristo é assim para nós a fonte do ansiado alívio para todos os tormentos, para todas as lutas, todas as dores. Alívio. Não ultrapassar sem trabalho. Jesus impulsiona-nos para que aprendamos a solucionar os intrincados enigmas através dos seus ensinos. O que ele não fez quando esteve conosco. Porque em João nós encontramos: eu vos enviarei o Paracleto, o advogado, para vos esclarecer tudo aquilo que agora não entendeis.
Porque Jesus sabia que era preciso passarem muitos séculos para que a ciência viesse respaldar os ensinos da doutrina espírita. A nossa doutrina é a doutrina com mais especificidade e mais pesquisas da ciência. O século XIX, todos os grandes cientistas do século XIX pesquisaram o espiritismo para provar, na grande maioria das vezes, que era uma doutrina falsa. E diante da prova que os espíritos davam, através de grandes médiuns do século XIX, vergaram-se ao peso da verdade. E muitos tiveram a umbridade de confessar que agora sim entendiam o que era a doutrina dos espíritos, que os espíritos existiam, que os espíritos se comunicavam e que era possível até mesmo eles se materializarem para nós os vermos. Isso está provado pela ciência, já não é só uma questão de crença daquele que é espírita. Não, a ciência comprovou. Então Jesus não está apenas preocupado conosco na altura dos apertos, na altura das infelicidades, mas também quando nos sorri, quando o sol brilha sobre as nossas estradas, porque é o melhor tempo de fixarmos o aprendizado para quando vierem os tempos de invernia. Dediquemo-nos a Jesus quando estamos bem, para que se estivermos mal, nós tenhamos a força para ultrapassar qualquer mal que nos atinja. Busquemo-lo então, em cada dia da nossa vida, com alegria interior, sem tristezas. A nossa doutrina não é uma doutrina de macambúzios. Não. É uma doutrina que nos convida a sermos felizes, porque nós estamos debaixo do amparo de Jesus. E se quisermos, isso traz-nos felicidade. Instala em nós pronúncios de paz. Se estivermos com Jesus, estamos pacíficos. E essa pacificação vai nos vacinar contra aquilo que são os maus tempos da alma. Vão-nos dar resistência para enfrentarmos com bom ânimo todo e qualquer testemunho pelo qual tenhamos que passar. Vejamos agora, com consciência, o que é ser espírita. Vanderlei Pereira publicou um livro muito interessante, Aprendendo a Lidar com as Crises. E é ele que diz: ser espírita não é ser nenhum religioso, é ser cristão. Não é ostentar uma crença e vivenciar a fé. Aliás, não é ostentar uma crença, é vivenciar a fé sincera. Não é ter uma religião especial, é de ter uma grave responsabilidade, porque nós já sabemos. Não é superar o próximo, é superar a si mesmo. Não é construir templos de pedra, é transformar o coração em templo eterno. Ser espírita não é apenas aceitar a reencarnação, é compreendê-la como manifestação da justiça divina e compreender que é o caminho natural para a perfeição. Só ela, a reencarnação sucessiva, nos vai levar um dia a espíritos perfeitos. Então não é só comunicar-se com os espíritos, porque todos indistintamente se comunicam, até mesmo sem saber. É comunicar-se com os bons espíritos para se melhorar e ajudar os outros a se melhorarem também. Ser espírita não é apenas conhecer as obras espíritas para obter conhecimento e cultura. É transformar os livros,
as suas mensagens em lições vivas para a nossa própria mudança íntima. Ser sem vivenciar é o mesmo que dizer sem fazer. Então, ser espírita não é internar-se no centro espírita, fugindo do mundo para não ser tentado. É conviver com todas as situações lá fora, sem alterar-se como espírita, como cristão. O espírita consciente é espírita no templo, em casa, na rua, no trânsito, na fila, ao telefone, sozinho ou no meio da multidão. Seja na alegria e na dor, na saúde e na doença. Ora, ser espírita não é ser diferente. É ser exatamente igual a todos, porque todos são iguais perante Deus. Não é mostrar que é bom, é provar a si próprio que se esforça para ser bom. Porque ser bom deve ser um estado normal do homem consciente. Anormal é não ser bom. E ser espírita não é curar ninguém. É contribuir para que alguém trabalhe a sua própria cura. Não é tornar o doente um dependente dos supostos poderes dos outros. Não é. É ensinar-lhe a confiar nos poderes de Deus e nos seus próprios poderes, que estão na sua vontade sincera e perseverante. Ser espírita não é consolar-se em receber, é confortar-se em dar. Porque pelas leis naturais da vida, é-se mais bem-aventurado em dar do que em receber. Alguém disse muito bem, só temos o que damos. Isto leva-nos a um raciocínio, mas se demos já não temos. Não. Demos é crédito do nosso património espiritual. Isso será sempre nosso. Então não é esperar que Deus deixa até onde nós estamos. É subir ao encontro de Deus, elevando-se moralmente e esforçando-se para melhorar sempre. Isto é que é ser espírita. Isto é que é ser cristão. E recebamos por isso as bênçãos do nosso Mestre Jesus. Ser feliz, meus irmãos, é uma opção. Uma senhora, Maurice Jones, permitiu que fosse narrado um episódio por Sherry Pape, que foi publicada numa revista de grande tiragem internacional. Essa senhora tinha 92 anos. Era uma pessoa delicada, sempre bem vestida, sempre com o cabelo muito bem penteado. E o seu rosto, o seu semblante era sempre calmo. 92 anos. Precisou mudar-se para uma casa de repouso, que é o nome mais bonito do que lar. O seu marido havia falecido recentemente e a mudança fazia-se necessária, porque ela estava só. Era deficiente visual e não havia quem pudesse ampará-la na sua casa. Uma neta muito dedicada e sabendo que ela iria para essa casa de repouso, acompanhou-a. E após algum tempo, aguardando pacientemente na sala de espera, a enfermeira veio avisá-las que o quarto estava pronto. Enquanto caminhavam bem devagar, o andamento próprio dos 92 anos, foram até o elevador. A neta, que já havia vistoriado os aposentos, fez-lhe uma descrição visual
Disse-lhe como era o quarto. Pequenino. E até referiu as flores do tecido das cortinas da janela. Aquela senhora idosa sorriu. Sorriu docemente e disse com entusiasmo para a neta: agora que me descreveste o quarto, adorei. Mas a senhora nem viu o quarto? Disse a enfermeira. Mas ela não a deixou continuar. Não a deixou continuar e acrescentou: a felicidade é algo que você decide antes da hora. Se eu vou gostar do meu quarto ou não, não depende de como os móveis estão arrumados. Depende sim de como eu os arrumo na minha mente. Olhem a lucidez de 92 anos. E eu já me decidi. Eu quero gostar do meu quarto. E continuo. É uma decisão que tomo em cada manhã quando acordo. Eu tenho sempre uma escolha. Posso passar o dia na cama, remoendo as dificuldades que tenho com as partes do meu corpo que já não funcionam há muito tempo, ou posso sair da cama e ser grata por mais um dia de vida. Cada dia, diz ela para a enfermeira, cada dia é um presente. E meus olhos abrem-se para o novo dia das memórias felizes que armazenei. A velhice é como uma conta no banco. A velhice é como uma conta no banco, minha filha, de onde você só retira o que lá colocou antes. Esta lição de uma pessoa idosa, embora já sem a visão dos olhos físicos, é de uma grande profundidade e contém preciosos e valiosos ensinamentos, porque ela já vê tudo com os olhos da alma. E o primeiro deles é que a felicidade é uma decisão pessoal. Recordemos que Jesus o ensinou. O Espiritismo o ensina. Depende mais da nossa disposição mental do que das circunstâncias que nos rodeiam. Eu posso estar cheio de tudo, ter tudo à minha volta e estar infeliz, porque a minha posição mental é ser infeliz. Nada me adianta. Cada pessoa tem, portanto, na intimidade o potencial para armazenar as belezas que deseja ver. E essa visão está na nossa tela mental. Ainda que ao nosso redor a paisagem possa ser deprimente, mas eu vou ver com a cor dos olhos que eu quiser. Para isso, temos que construir o tal mundo de felicidade, nesse banco de lembranças que Deus oferece a cada um de seus filhos. E quando se constrói um mundo de paz, um mundo de felicidade dentro da nossa alma, é possível compartilharmos essa realidade com aqueles que nos cercam, sim. Assim, se não temos em nossas vidas os efeitos que desejávamos, arranjemos tudo isso na nossa mente. É uma forma de vermos as coisas com um olhar positivo e com um olhar otimista. Além disso, como toda a criação começa na mente, é a nossa mente que cria, é bem possível, com esse desejo de criarmos, que venhamos a concretizar os sonhos que alimentamos na alma. Se não havíamos ainda pensado nessa possibilidade, pensemos agora. A nossa mente cria. Comecemos sem demora a depositar felicidade na conta do banco das nossas lembranças, para podermos usufruir sempre que desejarmos, porque o saldo da conta, se assim o fizermos, será sempre um saldo elevado. Então, se abrirmos a janela pela manhã, e se os nossos olhos físicos apenas puderem ver uma paisagem deprimente, abramos os olhos da alma
e contemplemos um lindo e colorido, perfumado e florido jardim. Respiremos fundo, sintamos o perfume do jasmim, do cravo, das rosas. Fiquemos atentos ao canto dos pássaros que voam e voam sempre ligeiros pelo ar. Percebamos a brisa, o vento suave que acaricia o nosso rosto e gozemos a melodia dos grilos e cigarras que cantam para alegrar as nossas horas. Então, ser feliz é uma decisão de cada um. Ainda que seja uma felicidade que somente cada um possa sentir. Aceitemos Jesus, compreendamos o Espiritismo e lembremos-nos sempre: a felicidade não depende como as coisas estão arranjadas, mas de como as arranjamos na nossa mente. Vamos fazer uma proposta. Acordarmos todas as manhãs com um sorriso. Fica combinado? Esta é mais uma oportunidade que a vida nos dá ao acordarmos de sermos felizes. Sejamos o nosso próprio motor de arranque. E não esqueçamos, o dia de hoje nunca mais volta. Não o desperdicemos. Nós nascemos para sermos felizes. Não nos queixemos do nosso trabalho, do tédio, da rotina, pois é o nosso trabalho que nos mantém alerta, em constante desenvolvimento pessoal e profissional. E a rotina, se a existe, somos nós que a criamos. Evitemo-la. Além disso, o trabalho ajuda-nos a manter a dignidade. E acreditemos, em cada um de nós há valor. Não nos deixemos vencer. Não queiramos ser iguais a ninguém. Sejamos nós mesmos. Se possível, especiais. Quando nos deixarmos vencer, não há surpresa nem alegrias. Então tomemos consciência de que a verdadeira felicidade está onde? Dentro de cada um de nós. A felicidade não é ter. A felicidade não é alcançar. A felicidade é ser. A felicidade é doarmos-nos. Estenda a sua mão. Compartilhe. Sorria. Abraça. Deixe-se envolver pelo afeto. Já que a felicidade é como um perfume. Quando nós passamos felicidade aos outros, o cheiro do perfume também fica nas nossas mãos. E quando nós nos deixarmos envolver por essa fragrância especial, ao abraçarmos alguém, deixa um pouco do nosso cheiro. Porque às vezes esse perfume é contagiante e outro vendo irá fazer bem também. O importante de nós termos uma atitude positiva diante da vida, de termos o desejo de mostrar o que temos de melhor, isso produz efeitos colaterais maravilhosos. Um exemplo vale por 1000 palavras. O exemplo não só cria o halo de conforto para os que estão ao nosso redor, como também encoraja outras pessoas a serem mais positivas. O tempo para sermos felizes é agora. O lugar para sermos felizes é aqui na Terra. A felicidade está ao alcance de todos, mas somente as pessoas especiais a têm alcançado. E sabem porquê? Porque as pessoas especiais são aquelas que têm a habilidade de dividir as suas vidas com os outros. Elas são honestas nas atitudes,
São sinceras e compassivas e estão certas de que o amor é parte de tudo. As pessoas especiais praticam a arte de se doar aos outros e de ajudá-los com as mudanças que surgem em seus caminhos. E elas, as pessoas especiais, não temem dividir os seus conhecimentos, compartilhar os seus sonhos, suas alegrias. Elas não têm medo de ser vulneráveis, acreditam que são únicas e têm prazer em ser o que são. Aquelas que permitem a aventura de estar próximas dos outros e importar-se com a felicidade alheia são pessoas especiais. Elas sabem que o amor é que faz a diferença na vida. São aquelas que realmente tornam a vida bela, as pessoas especiais. Ora, vocês todos também são pessoas especiais. Todas as pessoas são especiais, porque todas foram especialmente giradas pelo amor de um Criador, o Criador do próprio universo, Deus, que enfeita o céu com as estrelas e coloca na intimidade de cada ser uma centelha de luz. Compete a cada um de nós fazer brilhar a sua luz, conforme o convite de Jesus. Terminamos. Se ainda tem alguma dúvida sobre as atitudes a tomar para ser feliz, anote estes humildes conselhos e realize-os. E em breve verá que novos horizontes se abrirão. Esses horizontes, abrindo-se, vão nos mostrar uma realidade diferente. A realidade das pessoas felizes. Então, temos muito para meditar naquilo que ouvimos. Mas, sobretudo, não esqueçamos o bom senso de uma velhinha de 92 anos, que aceitou, calma e pacificamente, a mudança de sua casa para uma casa de repouso, tranquila e serena, não criando problemas a ninguém, muito menos para ela própria. Sejamos uma pessoa especial como ela. Que Jesus nos abençoe a todos e pela vossa atenção. Muito obrigado.